Graça e paz para todos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. É muito legal estar aqui com vocês mais uma vez para bater um papo muito gostoso acerca de um assunto que é muito importante para a vida de todos nós. Hoje nós vamos falar um pouquinho de oração e dentro desse tópico oração nós vamos falar especificamente acerca do relacionamento ou como nós nos relacionamos nesta oração em relação ao seu efeito, à sua causa, ao seu resultado, principalmente no que tange a relação ao mover de Deus. Especificamente, nós poderíamos talvez até colocar um título para esse bate-papo como a oração move o braço de Deus. É uma frase, inclusive, muito conhecida hoje em dia. Se você pesquisar na internet, às vezes até pastores estão pregando acerca disso. Até onde a oração move ou até onde a oração não move o braço de Deus. O livro de Deuteronômios, no número de capítulo 33, verso 27, diz assim: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os teus braços eternos. Existe também outros textos na Bíblia que vai falar, por exemplo, Isaías 59, verso 1, menciona sobre a mão, sobre o ouvido de Deus. E nós entendemos que esses versículos são, na verdade, exemplos do que se chama dentro da teologia de antropoformismo, ou seja, uma maneira de descrever Deus em termos anatômicos ou em termos emocionais para que nós, seres humanos, possamos melhor entendê-lo. Enfim, é uma forma de linguagem figurativa. Não significa necessariamente que Deus tenha um corpo real. O próprio Senhor Jesus disse que em João capítulo 4, no verso 24, quando ele está conversando com a mulher samaritana, ele fala que Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, Deus é espírito, essa palavra no grego que é pneuma. Alguns teólogos, inclusive, fazem questão de distinguir, que ele não é apenas um espírito, mas ele é espírito na sua essência, né? Colossenses diz que ele é invisível, Colossenses capítulo 1, verso 15. Então, nós estamos falando aqui de Deus no sentido do Deus criador, o Deus que é incriado, o Deus que sempre existiu. E quando nós vamos para o lado da oração, nós entendemos, claro, que oração não é um ato religioso apenas do círculo cristão. A oração, na verdade, precede até a própria história do cristianismo, e quando a gente estuda nas culturas, nos povos, a oração está totalmente ligada como um ato religioso que vai tentar aí uma conexão, que visa ativar uma ligação entre o ser humano e algo transcendente, ou o ser humano e algo divino, ou um ser divino. Então, e como eu já disse, não é algo apenas distinto ao círculo cristão, mas, de uma forma geral, a gente encontra a oração categorizada em diversos tipos de ações, desde atos de adoração, atos de louvor, atos de agradecimento. A oração pode ser também feita no sentido de confissão, de súplica, de petição e até mesmo de intercessão. Então, já vem logo uma pergunta para a gente que, nessa manhã, orar é realmente necessário? Bom, pelo que nós vemos na história do cristianismo, e até mesmo segundo a palavra de Deus, sim, oração é algo extremamente necessário. No cristianismo, inclusive, a oração é considerada por muitos uma maneira assim mais profunda. Talvez alguns considerem até a oração como sendo a maneira mais profunda de se relacionar com Deus. Há poetas que dizem até que a oração é o respirar da alma, né? E a palavra de Deus claramente fala acerca da prática e fala acerca da importância da oração. Por exemplo, o livro de Tiago, no capítulo 5, verso 16, diz que a oração de um justo pode muito no seu efeito. Salmos 34, verso 17 diz: os justos clamam e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. O livro de Pedro, primeiro livro de Pedro, no capítulo 3, versos 12, diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Então, não há problema nenhum no entendimento de que a oração é algo que faz parte da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus. A coisa começa a se complicar um pouquinho quando se fala acerca do resultado da oração, da ação, ou por que esta ação vai acontecer. Porque aí surgem perguntas tipo: e se eu não orar? Vai acontecer algo de ruim comigo? Será que eu terei uma vida de derrota se eu não orar? É possível ser vitorioso sem ter uma vida de oração? A oração tem poder para mudar algo?
tem poder para mudar circunstâncias e situações ou tem poder para mudar Deus? É aqui que começa o nosso bate-papo nessa manhã, porque a Bíblia está cheia de exemplos de situações nas quais algumas pessoas oraram e Deus, na sua soberania, na sua misericórdia, veio e atendeu aquela oração. Esses exemplos, como Eliseu, por exemplo, quando ora e Deus abre os olhos do seu servo para que ele veja o mundo do Espírito, exemplos como Ana, que estava anos estéril e por sua insistente oração, Deus ouviu o seu pedido e ela engravidou. Exemplos como Daniel, inclusive, que orava constantemente, incessantemente, todos os dias. A Bíblia chega a mencionar quantas vezes ele orava por dia. E Deus envia um anjo, inclusive, para trazer uma resposta acerca das orações de Daniel. Então, aqui a questão não é nem mesmo se temos que orar, porque nós entendemos que sim, já está claramente explícito na Bíblia. A questão não é nem mesmo se a oração tem algum poder ou não para interferir em circunstâncias ou com situações, porque eu creio que até mesmo todos nós quatro que estamos aqui, até você ouvinte que está aí, já deve ter experimentado certamente mudanças na sua vida como resultado de oração. A questão é como que isto realmente acontece, né? E para começar aqui, só cotando algumas pessoas que são autores, alguns deles até muito conhecidos no meio teológico, como Max Lucado, ele diz que quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. É uma frase bonita, mas uma frase que a gente tem que pensar um pouquinho nela. Spurgeon, um dos maiores pregadores da história do cristianismo, ele disse certa vez que antes de Deus fazer qualquer grande obra, ele separa um povo para orar. Então, eu quero começar um bate-papo hoje, chamando aqui na nossa mesa o Sérgio, nosso amigo, aí no estado de Canérica, nos Estados Unidos, está debaixo de neve, debaixo de frio aí. Sérgio, bom dia, seja bem-vindo. A pergunta para você, para a gente começar esse bate-papo, é o seguinte, Sérgio. Parece que existe um senso comum no meio evangélico, e hoje, inclusive, tem em alguns segmentos, principalmente de algumas igrejas neopentecostais, a chamada oração da fé, onde, inclusive, dependendo de como um pregador ou da igreja, a impressão que se dá é que prega-se mais acerca até da própria fé do que do nome de Jesus. A impressão que se dá até é que o poder de tudo que vai se acontecer no ambiente não é nem mais em nome de Jesus, já é em nome da fé. A impressão que se dá é que já existe uma teologia sendo desenvolvida, sendo praticada, onde já não vale nem tanto, nem se precisa mais orar tanto em nome de Jesus, como a Bíblia nos orienta. Mas desde que esteja fé, isso já basta. Enfim, nesse senso comum, parece que a oração é um instrumento que move o braço de Deus. Você acha que, Sérgio, que esse conceito há um risco de que, se nós assumirmos esse conceito de que a oração move o braço de Deus, pode transformar Deus num mero ídolo, que esteja simplesmente esperando, assentado no seu trono, com todo o poder, com toda a sua majestade, mas esperando que alguém lhe suplique, que alguém lhe ore, que alguém o agrade, para que o convença a nos abençoar. Você acha que é possível isso, Sérgio? Seja bem-vindo ao nosso bate-papo, Sérgio. Olá, Valmir, muito obrigado. Meus queridos amigos, como vocês estão aí nesses dias de final de ano? Seu Farney, César e nossos irmãos e amigos pelo mundo afora. Bom, estamos aí com uma questão extremamente delicada diante da mesa. Não é um assunto fácil, não é um tema simples. Falar de fé é, de fato, um desafio. Seria muito bom se Jesus estivesse aqui na nossa mesa hoje, porque a Bíblia o chama de autor e consumador da fé. Não tem ninguém que entenda mais de fé, senão o mestre. E graças a Deus que, pela fé, ele está participando do nosso bate-papo aqui, através do Espírito Santo, para nos orientar, nos dar graça, para navegar esse oceano delicado. Porque a última coisa que nós queremos aqui, Valmir, eu tenho certeza que você já indicou essa direção, é falar ou dizer qualquer coisa que venha produzir desestímulo nas pessoas, melhor dizendo, né? Desânimo nas pessoas, ou desinteresse pela prática da oração, pelo exercício da fé. A fé é estimulada na Bíblia o tempo todo. A Bíblia chega a dizer que o que não é feito por fé é pecado. Então, de fato, a gente valoriza a fé, até porque não haveria como ser um cristão sem dar importância a esse componente importante da relação com Deus, que é a fé. Se você me permite, eu colocaria a minha posição da seguinte forma. Deus depende da nossa fé
para operar, a nossa fé é o que de fato causa o mover de Deus, eu diria sim e não. Não necessariamente. Porque quando Deus criou todas as coisas, nenhum de nós estávamos lá para orar e pedir a Ele que criasse os céus, as estrelas, os astros, os animais, enfim, toda a estrutura do universo não dependeu da fé humana para que o braço de Deus se movesse na criação. Deus fez o que fez porque Ele quis e não precisou ser turbinado pela fé de nenhum intercessor, desde o princípio. Então está claro aí que Deus não depende da fé humana para mover o seu braço. Seria colocá-lo aí, como você já mencionou no início do nosso bate-papo aqui, seria um escândalo de antropomorfismo, né? Seria transformar Deus aí no mero ser humano, marionete das nossas empreitadas espirituais. Deus não depende. No entanto, e aqui é que eu penso que o nosso debate tem muito para contribuir com os nossos irmãos e irmãs que estão participando da nossa mesa. Todos nós aqui, nós quatro, eu diria, já tivemos experiência de orarmos e, em decorrência da nossa oração, nós vimos um milagre acontecer, uma resposta divina. Então, como é que você anula isso? Não é? Deus, de fato, responde orações pela fé. Eu acho, Valmir, que o segredo está numa conjunção das duas coisas, sabe? Quando Jesus estava no Getsêmani, já enfrentando os momentos finais antes da crucificação, ele fez uma oração ao Pai. Ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. Contudo, ele inseriu uma conjunção importante aí. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Obviamente, Jesus orou com fé quando ele pediu ao Pai que passasse o cálice dele. No entanto, ele incluiu uma conjunção. Conjunção significa combinação, significa acréscimo. Não, Jesus conjuminou aí a sua fé em Deus, mas deixou um espaço, a sua fé no Pai, mas deixou um espaço para que a vontade soberana do Pai fosse prevalecida. Contudo, eu acho que é por aí, eu acho que é uma conjunção. A gente crê, a gente valoriza a oração, a gente confia que Deus tem prazer de responder às orações dos seus filhos, das suas filhas. Orar é bom, orar é importante, orar é bíblico. A oração pode, sim, de acordo com a Bíblia, servir de plataforma para milagres de Deus, mas a salvaguarda para não transformar Deus numa marionete é sempre acrescentar a conjunção, um contudo. Eu creio, no entanto, eu não acredito que a minha oração só é o fator final determinando o agir de Deus, porque Deus gosta da minha fé, mas não depende dela. Ele é soberano. Mas gosta, como todo pai gosta, que o filho participe das suas empreitadas. É uma parceria na criação e essa parceria passa pela oração do crente, mas sempre respeitando a soberania de Deus. Valeu, Sérgio. Deus gosta da nossa oração. Que bom, que bom. Saindo daqui agora desse frio dos Estados Unidos, vamos para a Baixada Fluminense, pegar lá um botafoguense que eu não sei se ele já orou para o Botafogo sair da segunda divisão, porque o negócio está meio feio esse ano para o Botafogo. Eu não sei se ele crê nesse tipo de oração ou não, mas meu grande amigo Silfarne, homem de oração aí, Silfarne, eu me lembro do texto de 2 Reis que diz o seguinte: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e veio a palavra ao profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então ele virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Então disse o Senhor Deus: eu vi a tua oração e ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Aqui um exemplo bem claro, bem claro, transparente, de uma situação onde Deus, inclusive, já havia dito que ia acontecer algo, mas anunciado através de um profeta, e este rei vai e ora e pede misericórdia ao Senhor. Deus parece que muda de opinião, parece que Deus tem assim enfim, nós vamos falar um pouquinho mais disso mais para frente. Parece que Deus é movido no seu coração de pai, esse pai amoroso que o Sérgio falou. A questão é o seguinte: eu lembro de uma vez eu vi uma frase, hoje em dia é até perigoso a gente falar que a frase de quem que é, porque às vezes coloca falando que é de uma pessoa e pode ser até de outra, mas atribuem essa frase
a Rubens Alves, né, filósofo, teólogo brasileiro, que disse que é o seguinte, que o galo canta quando o sol nasce. Aliás, ele faz uma pergunta, o galo canta quando o sol nasce ou o sol nasce quando o galo canta? Porque será que o sol está nascendo porque o galo está cantando ou o galo está cantando porque o sol está nascendo? E usando essa brincadeira dessas palavras aqui, nós poderíamos comparar algo assim. Será que Deus está respondendo porque nós estamos orando ou é que nós estamos orando porque Deus já está querendo dar a resposta? Enfim, Silfarne, existe diferença entre mover e o braço de Deus ou mudar o braço de Deus? A oração é um tipo, Silfarne, de controle remoto que faz com que Deus venha atender os nossos desejos e os nossos caprichos? O que você acha, amigão? Dá um alô para nós aí. Olá, meu amigo. Olá, Valmir. Olá, Sérgio. Olá, César. A oração ela é um fenômeno que, para ser analisado, tem que ter muitas variáveis para percebê-la, né? Então, Valmir citou a história, por exemplo, de Ezequias, e aí é isso mesmo, entra naquela famosa área que a gente fala desde o começo do nosso bate-papo aqui, que é o paradoxo, que o César tanto fala, né? Um Deus que é soberano, mas que responde orações. Então, deixa eu tentar entender uma coisa aqui, do meu ponto de vista, minha perspectiva. Primeiro, é muito complicado um princípio doutrinário, que é a oração, pautá-lo em um episódio separado da Bíblia, né? É lógico que tu pode ignorar os episódios, eles estão ali para isso, para contextualizar, né? Mas tem que tentar olhar em todo o prisma da Bíblia, como é que ela aponta a relação de Deus com o ser humano, com os seus filhos, no propósito da oração. Deus é soberano, evidentemente, a vontade dele é soberana, e ela que será efetivada sempre, e ela que será cumprida. Eu não acredito que a gente vá convencer Deus a mudar de ideia, mudar de opinião. Agora, Deus tem formas de comunicar conosco. Eu gosto de pensar que a oração é um convite de Deus para que nós participemos das suas ações, né? Ele, como o Sérgio, aliás, falou que Deus gosta, assim como nós gostamos que nossos filhos participem, né? Um pai participa, por exemplo, se você vai levar o seu carro para lavar no lava-jato, né? Ele vai sair excelente. Você vai lavar com o seu filho de 8, 10 anos, 6 anos, vai demorar muito mais, talvez não fique tão perfeito, mas ter o filho participando, o coração de um pai amoroso, é uma emoção muito boa. De novo, usando a questão do sentimento humano para um ser divino, né? Deus gosta de ver a interação nossa. Então, eu acredito que a oração é um convite do Pai para que nós participemos do mundo espiritual. Tem até o pessoal que defende que a ideia de Deus é espírito, e como o mundo, o terreno, é governado pelo mundo físico, tem um corpo participando, e por isso a oração é a forma de convidar o Deus que é espírito a interagir com o ser humano. Essa é uma elucubração muito profunda, né? Muito complexa. Eu vou minimizar pensando de forma mais simples, como eu acredito e me exponho para vocês aí. Deus é soberano, sua vontade é plena, mas ele nos comunica a sua vontade. E a forma de conhecer a vontade de Deus, uma delas é através da oração, da disciplina da oração, quando eu converso com ele para entender a sua vontade. Por isso que o modelo citado pelo próprio Sérgio aí no episódio do Getsemane aponta para isso, né? Se for possível, passe-me esse cálice sem que eu beba, todavia não seja feita a mim, sim a tua vontade. E a oração que é apresentada como oração modelo para nós, que é conhecida como oração do Pai Nosso, na verdade, ninguém entende tanto de oração como o Senhor. E como o próprio Valmir falou, de fé e também de oração. E quando perguntaram para ele, Senhor, ensina-nos a orar, como fazemos para orar? E deu um modelo, que a gente chama de oração de Pai Nosso hoje, do Pai Nosso. Então, no teu quarto, fecha a tua porta, seja, é lugar de intimidade. E qual o modelo de oração que ele recomenda? Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, na verdade, eu não oro para convencer Deus que faça a minha vontade. Eu oro para que eu me convença da vontade dele. E para eu me convencer da vontade dele, eu preciso conhecer a vontade dele e me submeter à sua vontade. Então, de fato, a oração tem a ver com isso. Pensando na história de Ezequias, por exemplo, aí fica um mistério, um enigma. Deus já tinha intenção, de fato, de dar mais um tempo de vida para Ezequias? Não sei, tem que perguntar ele depois lá em cima, né? Ou aqui, se quiser revelar para alguém que está entre nós aqui. Mas Deus dá a impressão que Deus tinha já um plano específico e convidou Ezequias a participar do projeto. Eu não sei. Agora, o que eu penso é que a oração não é para mover Deus, não é para convencer Deus. Eu digo, pensando de forma teológica, como muitos pensadores também definiram dessa forma. A oração, de fato, é um convite à relação. Então, a oração não é um talão de pedidos, é um lugar de relacionamento, onde eu vou conhecer a vontade do Pai e
Quanto mais eu caminhar conhecendo o Senhor, mais a vontade dele se misturou com a minha vontade, eu posso dizer, seja feita a tua vontade. Quando a vontade dele passa a ser a minha vontade também. Então, a oração não move a mão de Deus, não faz Deus mudar de ideia. A oração me convence da vontade dele, me mostra para onde o braço dele está se movendo, para que eu possa ser guiado pela sua vontade. É assim que eu penso, meu amigo. Rapaz, esses pensamentos é dose, né? Porque na minha carne aqui eu fico... Eu concordo plenamente com você, Silfarne, só que eu me lembro desde quando eu era novo convertido, a gente foi massacrado com esse tipo de pensamento, que na verdade nós temos meio que um controle remoto aí, né? Tem até músicas que falam isso, a oração como que sendo um controle remoto que move os céus. E você falou sobre a oração como uma forma de relacionamento, uma forma de... Você usou uma expressão até interessante, misturar a nossa vontade com a vontade de Deus, não no sentido que a vontade dele se torne a nossa, aliás, a nossa se torne a dele, mas que a dele se torne a nossa vontade, né? Queridão César, outro botafoguense abençoado, homem de Deus, homem também de oração. E, amigão, a palavra de Deus diz no livro de Isaías, no capítulo 59, versos 1 e 2, fala assim: certamente que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É muito claro, de acordo com alguns intérpretes, que a palavra, se há algo que pode separar-nos de Deus, é o nosso pecado. A palavra diz que o que nos separará do amor de Cristo? A fome, a perseguição, a luta, nada nos separará do amor de Cristo. Mas o pecado, quando não confessado, o pecado, quando não levado aos pés da cruz. Não estamos aqui defendendo uma teologia em que temos que todo dia examinar os nossos corações e confessar pecado por pecado, porque isso seria praticamente impossível. Não é nesse sentido que estamos falando do pecado ter poder para nos separar de Deus, mas o pecado que não foi submetido aos pés da cruz quando as pessoas não aceitaram Jesus como seu Salvador. A verdade é essa. Mas o nosso pecado, César, ele pode impedir, nós estamos falando aqui de cerca de salvação, estamos falando de ação de Deus em momentos específicos na nossa vida. O nosso pecado, César, você acha que pode impedir o mover de Deus a nosso favor? Porque hoje existe muito forte esse pensamento em muitas igrejas. Existem termos, inclusive, que alguns de nós mesmos usam, eu mesmo uso termos assim. Existe uma legalidade aqui no mundo do espírito para que um demônio possa atuar na sua vida, porque existe um espaço aqui espiritual, e essa legalidade que pode dar espaço para que um ser espiritual maligno haja na nossa vida, pode ser também um espaço para que Deus não haja em nossa vida de uma forma positiva. Ou seja, o nosso pecado pode nos impedir, pode impedir o mover de Deus a nosso favor, César? O que você acha? Que a falta de oração pode impedir o agir de Deus no nosso favor? Fala aí, amigão. Bem, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Antes de falar sobre qualquer assunto, eu queria me dirigir a você que está assistindo, pedindo a você que se inscreva no nosso canal. Se gostar das conversas que você vai encontrar no canal, você curta. Se você puder nos ajudar além disso, compartilhe. Se você puder comentar, seria extraordinário. E se você puder, além disso, colocar lá, ativar as notificações para que sempre que haja um programa novo você for notificado, isso vai nos ajudar de maneira muito especial. Eu quero já agradecer o seu investimento de tempo para assistir aí os programas, as conversas, interagir, concordar e discordar. Ainda mais num assunto como esse que estamos tendo nesse programa aqui. Eu acho que todas as perguntas que você fez, elas são respondidas economicamente perfeitas com a palavra depende. Porque depende muito da maneira com que você lida e da situação e da circunstância. Eu queria, ao invés de simplesmente responder a sua questão, também tomar como base uma expressão atribuída a Moody, quando ele diz: ore como se tudo dependesse de você e de Deus, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Então, nesses termos,
como você pergunta se o pecado pode obliterar uma ação favorável de Deus a nosso respeito, eu acho que, em primeiro lugar, todas as ações de Deus na nossa direção são favoráveis, mesmo aquelas que nos corrigem. Elas não são boas no sentido de serem, muitas vezes, agradáveis para a nossa vida, porém, são boas na sua finalidade. Não é? É muito estranho para mim, de verdade, as expressões, e por isso até eu tenho uma certa repulsa a certas expressões que hoje se tornaram comuns, tipo mover o braço de Deus, né? Ore, faça isso, faça aquilo, para que Deus mova-se na sua direção. Porque alguns programas atrás, Valmir, você nos apresentou uma suposta ideia de uma teologia que faz do homem uma espécie de boneco, marionete, usado por Deus e movido por Deus na direção que ele quer, sem nenhuma responsabilidade humana. Por outro lado, essa expressão transforma Deus numa marionete. Então, todas as coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer acabam por dirigir o braço de Deus ou mover o braço de Deus nessa perspectiva teológica. O que me incomoda sobremaneira, a impressão que tenho é que Deus está seguindo as nossas inclinações. Então, isso para mim é muito constrangedor. Então, ao mesmo tempo, você pergunta se os nossos pecados fazem separação. A Bíblia já diz que fazem. Só que o problema do pecado foi resolvido em Cristo. E se você se está ligado, está em Cristo, você é uma nova criatura, e você vai viver segundo não mais as suas inclinações, mas segundo a vontade de Deus. E aí a gente esbarra na outra questão, tocada tanto pelo Sérgio quanto por Silfarne, que é a vontade de Deus. E parece que há uma guerra, Paulo vai dizer isso, que ele luta constantemente na questão das vontades, e essa luta paulina acaba por se tornar um desdobramento da luta humana, da luta de cada um de nós, né? Que parece espernear para tentar fazer com que a sua vontade prevaleça, e é assim que muitas pessoas oram, para que a sua vontade prevaleça, e, de alguma forma, também, alguns outros entendem que Deus só vai se mover se ele, de fato, fizer alguma coisa nesse sentido. E aí eu vou chegar no texto de Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Então, o primeiro processo é entender que nós não estamos aqui para ganhar ou para receber coisa alguma, mas para sacrificar mesmo, no sentido da nossa própria vida, da nossa própria existência. E ele diz que esse é o santo, agradável, é o culto racional que nós devemos fazer. E ele diz mais: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o processo que eu entendo é que nós precisamos, antes de qualquer coisa, nos permitir transformar. Se a oração, então, será esse caminho de transformação produzido como disse o Silfarne, num ambiente de relacionamento, então nós seremos transformados para que a gente possa experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu creio que nós estamos realmente num espaço de paradoxo. Não há uma explicação para todas as questões que são colocadas. Essa situação de Ezequias é uma dessas questões. O Silfarne tem uma pregação muito bonita sobre isso, quando Ezequias, então, pede pela sua vida, mas esquece de atender à oração de Deus.
A oração de Deus era: coloque a sua casa em ordem. E ele não faz isso naquele período de 15 anos e gera um dos piores reis posteriores a ele de todos os tempos. Então, nesse período de 15 anos. Então, eu entendo que nós estamos num ambiente de paradoxo, onde devemos entender a oração como um caminho de relacionamento com o Senhor, de buscar a Deus, mas não para alcançar simplesmente coisas que a gente quer. Mas eu acho que o caminho da oração, quanto mais próximo nós caminhemos, mais longamente trilhemos esse caminho, eu acho que mais nós vamos entendendo que, para nós, o que é mais importante é desenvolver uma vida que seja uma plataforma para que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se estabeleçam de maneira adequada e ajustada na nossa vida. E aí, independente de se eu estou vivendo um momento tão difícil que eu vou clamar a Deus, chorar como Ana chorou, ou vou falar como Jesus orou e vou estar completamente entregue a uma condição de dependência da presença e da graça de Deus, da vontade de Deus, a oração não vai me transformar na tentativa de manietar Deus para fazer as coisas que eu quero. Até porque eu sou limitado, a minha mente é limitada, eu não sei o que tem ali depois da esquina e Deus sabe. Então, muitas vezes, ficar insistindo com certas questões pode gerar mais frustração. Eu vejo muito mais gente frustrada que já foi atendido supostamente por Deus do que gente resignada que, não tendo sido atendido, entendeu que a vontade de Deus era fazer com que a gente caminhasse a jornada. Hoje é um tempo muito difícil disso, porque a gente ora para pessoas serem curadas nesse meio de pandemia, alguns são curados e alguns meus amigos que a gente orou tanto partiram para o Senhor. Então, não é simples, não é simples. Será que a gente não estava orando com fé? Será que a fé falhou? E será que Deus falhou conosco? São perguntas, Valmir, que vão ficar sem respostas até a eternidade. Já tem uma eternidade. questão, César, quando você falava, eu fiquei pensando aqui, né? Caso, por exemplo, de Filipe e de Pedro, né? Filipe é preso e é morto. Pedro é solto. Aí o texto registra que a igreja orou por Pedro. Será que a igreja não orou por Filipe? Tiago também, né? Foi Tiago, eu falei errado. Tiago, perdão, obrigado, César. Tiago. Será que a igreja não orou por Tiago? Quer dizer, é pouco provável achar que a igreja neotestamentária não orou por Tiago. Será que Deus amarra mais a Pedro que Tiago? É complicado, são propósitos eternos, né? Que a oração deve entender esse propósito. É isso que a gente espera realmente. Valeu. Sérgio, o livro de Filipenses, capítulo 2, versos 13, diz que Deus é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. E você começou falando acerca da vontade de Deus, e Silfarne e César deram continuidade a essa questão da vontade. Há pessoas que defendem que a oração, ela não move a mão de Deus, mas ela simplesmente prepara, e aqui nós já vamos entrar no outro aspecto dessa questão do relacionamento aí, que ela não é apenas uma questão de parceria, como você disse, mas que ela prepara o homem para agir ou aceitar aquilo que já está determinado pela soberania ou pela soberana vontade de Deus. Tem até um filósofo chamado Søren Kierkegaard, um teólogo dinamarquês do século XIX. Nunca ouvi falar com esse sotaque, impressionante. Repete aí, só para gravar, É sotaque dinamarquês. Esse é o sotaque do norte da Dinamarca, dos Alpes. Eu aprendi ali em Nova Iguaçu. Mas vamos lá. A função ele chega a dizer que a função da oração não é influenciar Deus, mas é especialmente mudar a natureza daquele que ora. Então, a oração seria, Sérgio, um determinismo. Veja bem, a oração seria não uma instrumentalidade da parte do homem para com Deus, mas uma instrumentalidade da parte de Deus para com o homem, ou seja, ela seria um determinismo divino, onde a soberania de Deus já traçou todos os caminhos do homem, da história, e nada mais resta ao homem que senão ocupar os seus dias e viver numa vida meio que de faz de conta que ele está orando e que Deus muda as circunstâncias.
Dá para a gente ir para esse lado tão mais radical assim? Você acha? O que você acha? Você acha que a oração é um determinismo de Deus? O que você acha? Bem, bom, quanto mais o tempo passa, mais a minha fé repousa na soberania de Deus, né? Quanto mais a vida vai passando, eu vou descansando no poder e no controle de Deus sobre todas as coisas. Mas eu não sei se eu seria tão radical assim, né? Porque creio que a palavra-chave, que tanto você quanto o Silfarne e o César usaram aqui, e eu acredito que é uma palavra de ouro, é relação. E o determinismo exacerbado, ele tem potencial de inibir a relação. Imagine um marido que, na sua relação com a sua esposa, faz questão de fazer prevalecer a sua vontade o tempo todo em tudo, e não dá espaço para que ela também participe, para que ela também o enriqueça com boas ideias, para que ela também discorde dele. Imagine um patrão também, que por ser o chefe na repartição, faz com que a sua autoridade determine de maneira absoluta todos os cursos daquela empresa. Ele vai privar a criatividade dos seus funcionários e parceiros. Então, eu até creio, sim, claro, na soberania de Deus, mas não iria tão longe assim, porque parece-me, e pode soar estranho, acredito que realmente é estranho, que na sua soberania Deus decidiu ser parceiro do ser humano. Estranho isso, né? É esquisito isso, né? Mas parece que a participação humana nos processos criativos, como parceiro do Criador, é um ato da soberania divina. Por mais contraditório que isso possa soar, né? Parece-me, de novo, vou dizer novamente, parece que Deus gosta de convidar o homem no sentido genérico, homem e mulher, a serem seus parceiros no drama da criação. Isso está claro desde o princípio, né? Deus poderia ter resolvido lá no Éden a construção de todas as coisas, mas ele fez questão de que o homem participasse na criação, né? No cultivo do jardim, dando nome aos animais. Por quê? Deus não sabe fazer isso? Sabe. Mas, como pai amoroso, ele gosta, como o Silfarne falou aqui, de maneira alegórica, de chamar o seu filho para lavar o carro com ele, né? Como é gostoso, né? Quanto papo bom rola quando o filho sai para lavar o carro com o pai, quando a menina ajuda a mãe a fazer um bolinho aí de... Acho que acabou o tempo, né? Eu não iria tão longe assim, eu não seria tão radical assim. Alguns irmãos nossos podem estar pensando nessa altura, se lembrando de alguns textos clássicos de fé na Bíblia. Espera aí, meus irmãos, pastores, César, Silfarne e Sérgio Elias, o que a gente faz com algumas passagens da Bíblia? Por exemplo, Marcos 9, 23. Jesus falou, se tu podes crer, tudo é possível que crer, está na Bíblia. Alguns poderiam dizer, o que a gente faz então com Mateus 17, 20? Jesus falou, eu vos asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer ao monte, move-te daqui para lá, de lá para cá. Quer dizer, você move não somente a mão de Deus, mas o monte, os itens da criação. E, de fato, esses textos estão na Bíblia, mas não estão sozinhos na Bíblia. O Silfarne colocou muito bem aqui a importância de você ter um olhar que conjumina todas as nuances da Bíblia, ao invés de escolher versículos isolados, né? Então, se você traz essas licenças de fé, vamos dizer assim, que Jesus concedeu aos crentes, né? De usar a fé para operar milagres, e os conjumina com alguns textos onde Jesus deixa claro que é importante submeter-se à soberania dele, você tem uma conjunção saudável. Lembra da visita de Jesus a Nazaré? Está lá em Mateus, por exemplo, um dos textos é Mateus, capítulo 15, se não me falha a memória. Não, Mateus 13. Mateus 13 diz que Jesus entrou em Nazaré, essa cidade natal, verso 58, mas não pôde fazer ali muitos milagres por causa da falta de fé deles. Olha que versículo complexo, né? Dá a impressão que Jesus foi limitado na sua capacidade de operar milagres porque faltou fé. Não. O texto não diz que ele não fez milagres. Diz que ele não pôde fazer muitos milagres. Mas ele fez o que ele quis fazer, ainda assim. Ainda que tenham sido alguns milagres. Ele não fez todos que queria, em parceria com o povo do lugar, né? Então, me parece aqui que abrir espaço para um determinismo absoluto de Deus na relação
é sabotar a própria relação. Deus gosta de trabalhar com crentes, mas Deus não depende da fé dos crentes para trabalhar. Não sei se isso ajuda, mas é a maneira como eu tenho entendido o agir de Deus mediante a fé humana, né? Se me permite participar dessa conversa aí agora, é só o seguinte, esse texto que fala, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer ao monte, sai daqui, vai para lá e vai acontecer, para mim entra numa fase e num contexto, para além simplesmente explicar a questão da fé que vai fazer coisas, mas a limitação da nossa realidade de fé. Primeiro que a gente nunca viu nenhuma montanha sair do lugar. Vamos contar aquelas histórias que o cara orou, aí depois veio uma escavadeira e tirou lá a montanha, e tal, essas coisas todas do folclore religioso. Mas me constrange perceber que o que Jesus está dizendo é o seguinte: a nossa fé é muito limitada, a nossa fé é muito frágil para poder definir alguma coisa do ambiente da grandeza de Deus. Nós somos limitados. E o caminho, então, será o caminho de conhecimento, de conhecer qual é a vontade de Deus. Uma fé necessária, absolutamente saudável, que me aponte para conhecer a vontade dele. E aí, orar a partir não daquilo que eu quero simplesmente, mas saber se aquilo que eu quero está alinhado com a real vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu acho que esse é o grande exercício desse texto. Não é simplesmente fazer com que as pessoas fiquem pedindo fé todo dia, embora a Bíblia vai dizer também, em alguns textos, aumenta a minha fé, para aumentar a fé e tal, mas não para que a gente acabe sendo tão poderoso que a gente diga algumas coisas e essas coisas aconteçam. Eu sei que isso é paradoxal, mas eu me limito na minha incapacidade, na minha incompetência, na minha insanidade até, para não trilhar por esse caminho. Eu acho que essa jornada que a igreja evangélica, parte da igreja evangélica está escolhendo, ela é uma jornada insana, adoecedora e que gera pessoas dependentes de outras coisas, de outras pessoas e de até homens que se colocam numa posição como sendo homens especiais, aqueles que oram e que Deus faz tudo. Essa forja, eu acho que nunca fez parte da vontade de Deus. A vontade de Deus é que os discípulos, os crentes em Jesus, aqueles que amam o Senhor, desenvolvam uma fé amadurecida, que não é subscrita pelas realizações poderosas de Deus, mas por uma relação profunda com o Senhor. Então, eu fico muito constrangido, confesso que esse é um assunto que me constrange muito, porque lidando com as pessoas que são, muitas vezes, crentes, fiéis, têm fé e oram, mas as suas orações não são atendidas do jeito que elas querem, é muito difícil para mim dizer que faltou fé, como algumas lideranças religiosas aqui no Brasil fazem pessoas fazerem ofertas e entregarem dinheiro nos altares, e depois, quando não acontece o que a pessoa quer, diz assim, mas faltou fé. Eu acho que é muito, muito perverso esse movimento que nós estamos vendo aí, e a gente tem que ter cuidado para não sucumbir a ele. Desculpa. Não, já que estão cortando, de cortar também aqui. Essa pegada do César achei bem interessante, cara. Nunca tinha pensado nessa perspectiva, César, né? Interessante. Na verdade, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis esse monte, legal demais pensar dessa forma. Ele não está dizendo que se eu tiver uma fé assim eu vou conseguir isso. Ele está dizendo de fato o seguinte: nem esse tamanho de fé vocês têm. Então, nem do tamanho de um grão de mostarda, porque senão tem vários montes sendo mudados. Então, já que a minha fé é inferior ao tamanho de um grão de mostarda, eu preciso começar a ter um pouco mais de consciência da minha pequenez, né? Acho que essa é a mensagem. Deus não está nos convidando a sermos super crentes, super poderosos, que fazem coisas sobrenaturais. Milagres acontecerão, mas milagres, como o próprio nome diz, sinais e maravilhas, são exceções, né, que acontecerão de forma que Deus vai determinar. Agora, na vida prática, a nossa fé é pequena mesmo. Na vida prática, a gente vai ter dúvida. Quem aqui, nesse quarteto aqui, em algum momento, não duvidou de fato do amor de Deus? Pô, será que Deus me ama mesmo no meio disso tudo, cara?
Por que Deus me ama e permite que isso aconteça com meu filho? Por que Deus me ama e permite que isso aconteça com a minha esposa? Quem de nós nunca teve essa dúvida em algum momento da vida? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, vocês são pequenos mesmo, eu sei disso. Eu sei que eu estou contando com gente que tem um tamanho de fé que não chega ao tamanho de um grão de mostarda, mas é com vocês que eu conto. Porque, de fato, o que eu quero é a relação com vocês e não os sinais. Legal demais pensar nisso. Boa pegada, César. Parabéns aí. Bom, gente, o nosso tempo já está se esgotando. É claro que esse é um assunto que a gente poderia discorrer mais dele, mas eu gostaria de fazer o fechamento aqui, então, nesse momento. Eu vou pedir para daqui a pouco para o Sérgio estar orando por nós. E eu gostaria de fazer esse fechamento desse bate-papo lembrando do Salmo 103, que diz que como um pai se compadece de seus filhos, assim Deus se compadece daqueles que os temem. Foi falado muito aqui sobre a questão da vontade de Deus. Foi falado muito aqui não de uma vontade totalmente dominadora e que aniquila a nossa própria existência, que aí, ao invés de ter uma teologia de fantoche onde nós manipulamos Deus, é o contrário, Deus estaria manipulando a nós mesmos através de como um fantoche. Foi falado aqui da importância de se enfatizar cada vez mais o poder do nome de Jesus e não o poder simplesmente em nome de uma fé. César falou aqui claramente sobre tomarmos cuidado com a exploração, inclusive, dessa fé, achando que numa teologia de barganha nós vamos fazer uma campanha, ou nós vamos trazer dinheiro e vamos comprar as benesses dos céus ou daquilo que Deus pode fazer aqui, denunciando, inclusive, claramente aqui essa má conduta de alguns líderes, de alguns pastores que adulteram a liturgia dos seus cultos, explorando aquilo que nós chamamos da genuína fé do indivíduo, mas que não está calcada, muitas das vezes, nos princípios exatos da palavra de Deus, e faz com que alguns até se frustrem quando as suas orações não são respondidas por Deus. Mas eu quero fechar aqui nesse bate-papo, lembrando um pouco do que o Silfarne, o César e o Sérgio falaram acerca de oração como caminho para o relacionamento. Deus é um ser perfeito, Deus é um ser supremo, Deus é soberano, Deus é um Deus que age quando, onde e como Ele quer. Ele não depende de ninguém e a ninguém Ele deve prestar contas e não tem que dar satisfação dos seus atos. Mas Ele é fiel e Ele é fiel às suas alianças que Ele fez com os homens. E Ele, como legislador supremo, uma das instrumentalidades que Ele estabeleceu no mundo do Espírito para se relacionar com a gente e para operar através das nossas vidas é a oração. Então, por favor, não entenda errado a nossa mensagem aqui. Nós somos homens que gostamos de orar. Nós quatro aqui acreditamos que deveríamos, inclusive, estar orando mais do que nós estamos orando aqui. Nós quatro aqui, com certeza, temos arrependimento de já não ter orado mais em nossas vidas e já não ter dedicado mais. E você, querido, que está ouvindo esse vídeo, não nos interprete errado. Não estamos levantando uma teologia contra a oração, muito pelo contrário. Estamos levantando uma teologia que o estimule a verdadeira oração, ou o verdadeiro relacionamento, não obstante que não se fique frustrado caso a sua oração não seja respondida, entendendo que, acima de tudo, Deus te ama e Ele quer o melhor para você, e o melhor para você é justamente não responder essa oração, porque, de alguma forma, Ele está trabalhando numa fraqueza da sua vida. Então, como o Silfarne disse com relação à oração do Pai Nosso, e como o próprio Jesus nos deu essa imagem, eu queria fechar nesse momento essa imagem na sua mente de que Deus é um legislador, é poderoso, é soberano, mas, acima de tudo, Ele também é Deus Pai, e que a tua oração, quando for falar com Ele, ela seja livre de qualquer repetição vã, qualquer mantra, qualquer encantamento usado em feitiçarias, mas seja uma expressão genuína do seu coração. Hoje, ore sim pelos teus filhos, ore sim pelos teus pais, ore pelo teu país, ore pelos teus pastores, ore pela tua vida. Não desista da oração, mas não desista principalmente do seu relacionamento com Deus, independente da sua oração ter sido ou não respondida da forma como você queria. Sérgio, você poderia fechar para a gente? Eu vou interromper um pouquinho mais, eu sei que já passamos do horário, mas eu queria lembrar, por exemplo, a expressão de Paulo, eu acho que tem a ver com esse programa nosso. Ninguém aqui duvidaria da fé de Paulo, mas ele diz: por 3 vezes orei por causa de um espinho na carne, um enviado de Satanás, e a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, assim, aí Paulo toma uma decisão: pelo que então me gloriarei nas minhas fraquezas, porque aí quando eu sou fraco, aí que sou forte. Mais uma vez, a fé, ela está localizada ali no homem de Deus, mas não é uma fé que
que faz com que a vontade de Deus sucumba à vontade daquele homem. E olha que ele deve ter orado, que deve ter sido um espinho na carne dolorido no sentido da sua existência. Mas a resposta de Deus deve calar profundamente ao nosso coração. Entender que Deus não está aí para sucumbir sua vontade à nossa. E o projeto dele sempre será melhor que o nosso. Mais uma vez, eu peço desculpas pela interrupção, mas acho que é importante a construção de uma ideia para as pessoas que estão participando, vão assistir. Não, excelente, César. Não tem que se desculpar por nada. Foi maravilhosa essa contribuição. Pena que o tempo realmente nos limita, né? Sérgio, você pode fechar para a gente, por favor, fazendo uma oração? Com certeza. Com certeza, claro. Prazer. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo tempo que nós passamos aqui, tocando, ainda que de maneira bem superficial, num assunto tão profundo, que é muito maior do que nós, maior do que as nossas experiências, maior do que o nosso entendimento, maior do que as nossas vitórias de oração, milagres experimentados, e maior do que as nossas frustrações também, com aquilo que não aconteceu como nós esperávamos. Mas nós sabemos que entre a alegria de um milagre recebido depois de uma oração e a frustração ou mesmo a dúvida depois de uma oração que não foi respondida como nós queríamos, acima de tudo isso está o teu amor por nós. Quando nós cremos no Senhor, não cremos condicionando a nossa relação ao milagre. Tu és o nosso Pai e aconteça o que acontecer, da maneira como acontecer, nós sabemos que o Senhor nos ama. Muito obrigado por nos dar a graça de crer. Pedimos nesse momento final que o Senhor faça por nós como o Mestre mesmo disse aos seus discípulos. Que se nós estivéssemos no Senhor e as tuas palavras estivessem em nós, encharcassem o nosso entendimento, nós teríamos uma latitude para pedir muitas coisas e elas seriam respondidas. Até porque a tua palavra em nós nos daria dicas daquilo que está no secreto da tua vontade, Pai. Ajuda-nos então, a fim de melhorar a nossa oração e aprimorar a nossa fé, a aprofundar o conhecimento da tua palavra, para que a tua vontade seja a base das nossas orações, acima de tudo. E para que, no final, como o Senhor mesmo disse, nós possamos dar muitos frutos e o teu nome seja glorificado. Que assim o Senhor abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs pelo mundo afora. Em nome de Jesus. Amém.